Olá, eu sou a Solange Bassi e hoje eu trago um assunto muito importante do universo astrológico, que é Lilith. É um tema apaixonante. A Lilith faz parte do contexto da humanidade há muitos anos, desde o seu início. Então, eu gostaria de trazer hoje para vocês um conteúdo muito bacana, diferenciado, tá? E eu começo falando de Lilith, mostrando esse desenho, já deixando claro que eu não sou boa desenhista, né? Mas a Lilith, na verdade, ela não é um planeta. A Lilith, ela é um ponto, tá? E como que seria esse ponto? Então, eu fiz esse desenho, né? Então, nós temos aqui a Terra, e é onde fica o perigeu. Aqui nós temos o apogeu com a Lua, deixa eu ver, aqui o apogeu com a Lua. E esta distância da Lua em relação à Terra, então da Lua em relação à Terra, cria aqui uma linha divisória onde existe um ponto vazio. E esse ponto vazio se chama Lilith. Então, é a partir desse ponto que os programas, eles calculam no nosso mapa astral em qual signo e qual casa nós vamos ter Lilith. E Lilith tem várias questões, mas principalmente a frustração. E é uma frustração que nós trazemos de vidas passadas. Então, Lilith é um tema ligado ao estudo da astrologia kármica, tá? Então, eu preparei aqui, eu tenho várias folhas que eu coloquei como tópicos, que eu não quero esquecer de falar nada para vocês, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre antropogênese, que é o estudo da evolução humana. Então, a humanidade, ou o homem, ele passou por vários processos, até chegar onde ele está hoje. Nós passamos primeiro pela raça adâmica. Nessa época, o homem, ele tinha uma constituição física como se fosse uma Maria mole, meia gelatinosa. Ele estava se formando, ele estava num processo embrionário ainda. Depois, no segundo momento, nós tivemos a raça hiperbórea. Na raça hiperbórea, o homem ele já aparece com uma cabeça, com um corpo, mas igual o João Bobo, que era um brinquedo antigo, acho que hoje não existe mais. Mas tinha mais ou menos aquela semelhança. Depois vai passando pelo processo, vai se especializando e nós chegamos aos lemurianos, ou a raça da Lemúria. E nesse ponto nós vamos ficar um pouco, né? Vamos conversar, porque nesse ponto da evolução, o homem, ele chega a uma estatura de até 5 metros de altura. Em filmes nós vemos isso representado, que são os cíclopes, os gigantes que aparecem com um olho só. Então, aquele olho só era o nosso sexto sentido, né? Ou chakra frontal. Então, naquele momento evolucional, o homem se apresentava dessa forma, né? E não havia nem o bem nem o mal. Ele tinha uma ligação direta com a divindade e ele seguia no seu processo. E aí é bem nesse momento que Deus resolve fazer algumas mudanças, né? E ele traz um ser andrógeno, como eram todos os seres naquela época para a Terra, e lhe dá o nome de Adão. Então, Adão é o primeiro homem
que se tem ideia, né, que na história da humanidade nós conhecemos, né, o primeiro homem. Só que Adão, ele era andrógeno. O que vem a ser andrógeno? Ele tinha características femininas e características masculinas, mas não tinha uma definição, como hoje, por exemplo, uma criança nasce, nasceu um menino, nasceu uma menina. Não, ele tinha as duas características, né? E não só ele, né? Naquele momento, haviam muitas pessoas, vamos dizer assim, que estavam nesse processo, né? Como andrógenos, e precisavam o quê? Eles precisavam ser despertados. De alguma forma, precisava ter uma energia para que tivesse uma mudança até na constituição física das pessoas daquela época, né? Naquele processo, vamos dizer assim. E aí o que faz Deus? Ele manda uma energia feminina para cá. E essa energia que vem se encontrar com Adão se chama Lilith. Então, Lilith, ela vem com é uma força astral, que a principal mudança dela era desenvolver a sexualidade de Adão. Então, com Lilith, Adão pôde perceber que ele era um homem, porque ele recebe uma energia feminina. E tem muitos casos, a gente ouve falar na internet, né? Que a Lilith acaba brigando com Adão, porque ela não queria depois se submeter a determinadas coisas. Pelo sim, pelo não, né? Chega um momento que Deus acha melhor que a Lilith seja substituída. E aí entra na história Eva. Então, vem uma outra energia feminina, mas mais tranquila do que a Lilith, né? E é nesse momento também que acontece aquele episódio da serpente, da maçã, da árvore da sabedoria, porque o Adão, ele já tinha sido iniciado em sua sexualidade. Mas Eva ainda, ela tinha aquela pureza. E aí o que acontece, né? A Lilith, para se vingar de tudo aquilo que está acontecendo, ela se disfarça numa serpente. Então, a serpente do paraíso é uma das faces da Lilith. E aí ela encanta Eva, mostra a maçã, né? Coloca um monte de coisa na cabeça da Eva, a Eva come o fruto proibido, e a partir disso surge a sexualidade, surge o sexo, né? Então, eles despertam para isso, né? Deixa eu ver só a sequência aqui, que eu não quero esquecer de falar nada. Isso, está acontecendo, isso mesmo. E aí o que acontece? Eles são expulsos do paraíso. Só que quando você olha a Bíblia, você lê a Bíblia, você vê que existia muita gente na época. Eles são expulsos do paraíso, é o primeiro homem, a primeira mulher, mas quando eles são expulsos, tinha muita gente, na verdade, né? Às vezes a gente não para assim para pensar nas coisas, né? E até se usa um termo que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles descobrem a vergonha. Então, essa questão da sexualidade é tabu até hoje, né? Eu falo com os meus alunos que quando a gente faz a leitura do mapa, né, de uma pessoa, normalmente, quando chega na casa 8, que é a casa da sexualidade, a pessoa fala assim, não precisa que está tudo bem. E aí, normalmente, não está, né? Mas muita gente prefere pular essa casa, porque, por incrível que pareça, ainda tem, né, esse tabu
em relação à sexualidade e desde o início, quando se começa a pensar na humanidade com o sexo, já pensa como vergonha, né? Eles descobrem a vergonha, esse que é o termo. E nesse momento, né, quando acontece são expulsos do paraíso e tal, a evolução humana, na verdade, ela dá um pulo, né? Por quê? Nessa época do Adão, as pessoas nasciam de si mesmas. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Então, os seres, na época, eles tinham uma espécie de um ovo, né? Então, desse ovo, eles geravam outra pessoa, que tinha um outro ovo, que gerava uma outra pessoa. Com essa separação dos sexos, né? com a história do Adão e Eva, o que acontece? Em algumas pessoas, o ovo que elas traziam dentro de si, ele se transforma num ovário e define quem é a mulher. E em outras pessoas da época, esse ovo, ele se torna os testículos e fica caracterizado o homem. E a partir dessa separação, é preciso que haja homem e mulher para que tenha a fecundação e que nasça uma outra pessoa. Por enquanto, não é possível nascer uma criança de dois homens ou de duas mulheres. É preciso que tenha um homem e uma mulher para que tenha. Por quê? Porque os ovos foram separados. Então, quando as duas metades elas se encontram novamente, como era no começo, na época do Adão, acontece a vida. Nesse momento da história também, acontece a queda dos anjos. Não sei se vocês já ouviram falar, na Bíblia aparece isso, né? Essa queda dos anjos. E é quando Samael vem para a terra, junto com uma égide de 666 anjos. Samael também é conhecido com o nome de Lúcifer, o portador do facho de luz. Né? Então diz que Lúcifer tinha uma esmeralda na fronte. Então ele era um portador de facho de luz. E com essa descida de Lúcifer, né? O que acontece? Né? Ele traz os anjos caídos na época, né? Eles são caídos porque houve uma guerra nos céus, que é a Taraka Maia. Então, o Micael, quem como Deus, ele luta com Samael, né? E nessa guerra que houve nos céus, os 777 anjos de Micael vencem os 666 anjos de Samael. E Samael vem com a sua energia para a terra. E aí também na Bíblia tem um momento que eles falam assim, que os anjos se apaixonaram pelas filhas dos homens. Eles já devem ter visto isso também. O que traz isso dos homens se apaixonaram pelas filhas dos homens, né? Os anjos mulheres, eles começam a se relacionar com os homens da época e nascem seres chamados nefelins. Os anjos homens, eles... não, deixa eu ver. Não, eu inverti, me desculpa. Os anjos homens, eles conhecem as mulheres e nascem os nefelins. As anjas mulheres conhecem os homens e nascem os geborins, que são os semideuses. Quando você estuda a mitologia, você vê muita história de semideuses. E tem muitos semideuses famosos, e vem dessa época. E é muito interessante que é dessa época também que vem um mito de alma gêmea. Aí você pode falar assim, nossa Sônia, você está falando um negócio que tem nada a ver comigo, eu vim aqui assistir uma live da Lilith e de repente uma coisa... O que acontece, né?
Nessa época nós já estávamos lá. O nosso processo evolucional passa por todas essas fases. É que nós nos esquecemos, né? Que bom, né? Porque a gente continua no processo de evolução, mas nós passamos também por essa fase, né? E tem muita coisa para falar, mas vem uma outra hora falar sobre isso. Mas dando continuidade ao assunto da Lilith, né? Depois, a humanidade passa pela raça Atlante, né, que já foi uma raça muito evoluída, que houve aqueles 3 cataclismas, né, e a Atlântida submergiu, então também é um assunto para um outro dia. E depois vem a raça ariana, né? Então nós podemos dizer que nós somos a 5ª raça-mãe. Então a ariana somos nós, nesse momento que nós estamos aqui. E na raça Atlante, não houve nenhum relato da Lilith, né? A Lilith ficou quietinha e tal. Quando chega agora na nossa raça, nós temos 2 aparições muito importantes da Lilith. Uma, ela aparece para Buda, para Siddhartha Gautama, nos 7 dias que ele ficou embaixo da árvore, que é quando acontece a iluminação de Buda. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? E no caso, aparece para ele o rei serpente, que se chama Mukalinda. E, inclusive, em fotos você consegue ver Buda, Siddhartha e a serpente junto com ele. E nesse caso, ele vem como iluminação. Tá? Um outro momento que Lilith aparece, ela aparece para Jesus no Monte das Oliveiras. Vocês se lembram que ele ficou 40 dias e 40 noites? E num determinado momento, ela aparece como serpente. E ela vem conversar com ele. Tá? E nós temos em nós a possibilidade de despertar a Lilith na ascensão da Kundalini, ou Kundalini, tá? Que é o fogo sagrado que existe dentro de nós. Ele sai do chakra básico, apesar que tem linhas que eles falam que ele sai do umbilical, vai até o coronal, passa pelo básico e volta pelo umbilical. E tem outras correntes que falam que ele vai para o básico e sobe até o coronal. Mas é uma energia que serpenteia, é uma energia que traz a vibração da Lilith muito forte também. Tá? Então, voltando agora à nossa questão da Lilith no mapa. Quem descobriu esse ponto que eu mostrei para vocês naquela imagem foi em 1898. Um estudioso achou aquele ponto vazio, ele colocou aqui como se fosse uma nuvem de poeira escura. Por isso que Lilith ela é representada sempre como uma lua branca e depois uma meia lua preta, né? Ela também é conhecida como lua negra, é uma outra forma, né? E a Lilith, ela fica 9 meses em um signo, tá? Hoje, ela está a 6 graus de câncer, então ela caminha pelo signo de câncer. Nesses 9 meses, o que acontece? Ela vai criando aspecto. Então, normalmente, ou normal dela, ela fica quietinha lá. Onde você tem a Lilith no mapa, inclusive eu tenho um mapa aqui, eu vou mostrar para vocês, olha, no mapa, deixa eu colocar aqui, olha, deixa eu ver, aqui, olha, tá vendo, ó? Aparece uma lua branca e uma meia lua preta, tá vendo? Então, quando vocês querem procurar a Lilith no mapa de vocês, é assim que ela vai aparecer. E quem aciona a Lilith são os trânsitos, tá?
Mas que tipo de trânsito? As conjunções. Então, se você tem... Hoje, por exemplo, em Câncer, está tranquilo, né? Não tem nenhum trânsito. Mas se você tem, por exemplo, Urano, Saturno, Netuno, Plutão, fazendo uma conjunção com a Lilith, com a sua Lilith natal, ela é acionada. São aqueles momentos de muita frustração, onde, sabe, assim, parece que o pior aparece. E um outro trânsito que aciona muito a Lilith e que é perigoso são os eclipses. E depois, agora no final do ano, nós vamos ter mais 2 eclipses, sendo que outro total da Lua. Então, nós precisamos ficar bem atentos, né? Os eclipses estão acontecendo no eixo Touro e Escorpião. Então, principalmente quem tem Lilith em Touro ou Escorpião, fique muito atento aos próximos eclipses, tá? O que a gente trabalha nessa questão de quando a Lilith é acionada? As sombras. Porque o lado luz é fácil, né, da gente trabalhar, mas trabalhar as sombras. Então, eu tenho aqui uma lista com os 12 posicionamentos de Lilith, né? E o vazio, a questão da frustração, a questão da energia ruim que ela pode trazer. Não é o que eu vou colocar aqui para vocês, não acontece para todo mundo. Cada pessoa ela vai sentir de uma forma, tá? E então, eu tenho uma lista, você vai ver a sua Lilith, você vai pensar, né, no que eu falo, o que bate com você, o que não. E o que bate com você, que é uma coisa que te limita, é uma coisa que te atrapalha quando ela é acionada, você começa a trabalhar com consciência. A chave do conhecimento é a consciência. Quando você tem consciência do que você tem que trabalhar, as coisas se abrem para você, ok? Então, eu vou começar pela Lilith em Áries, né? Normalmente, quando quem tem Lilith em Áries, ela é acionada, a energia de vazio, de frustração, ela vem ligada ao reconhecimento pessoal. Então, a pessoa tem muito problema, ela não se sente reconhecida. Ou paixões extremas que não acontecem, elas não, sempre traz algum tipo de frustração, algum tipo de mágoa. E são aquelas paixões assim que sabe, devassadoras mesmo. Ou desconforto com o corpo, são pessoas que não aceitam o corpo que têm, brigam com a sua autoimagem. Solidão interior. Solidão interior é péssimo, porque você pode estar com milhares de pessoas e você está só. É um sentimento horrível, tá? E problemas afetivos. Então, normalmente, quem tem Lilith em Áries sofre com esse tipo de problema. Então, se você tem Lilith em Áries, pense qual desses que fica mais forte para você. Lembrando que a Lilith fica quietinha lá. Ela só é acionada quando tem um trânsito que faz uma conjunção com ela. Um planeta em trânsito vai fazer uma conjunção com ela, ok? Lilith em Touro, né? Traz a questão da possessividade, mas assim, exagero mesmo, tá? A questão da beleza, a pessoa não aceita os padrões de beleza que ela tem, tá? Os objetivos, eles não se realizam, a pessoa não consegue concretizar. E a questão da sensualidade, a pessoa tem muita dificuldade de lidar com a sua sensualidade, ok? A Lilith em Gêmeos, ela pega na comunicação, a pessoa tem muita, e quando a gente fala de Gêmeos, a gente fala de comunicação, a pessoa tem muita dificuldade em se expressar,
e isso se torna uma frustração para ela. Tá? A questão do flerte, das conquistas, elas não acontecem, conquistas amorosas. Tá? A superficialidade começa a tomar conta da vida da pessoa, ela não consegue se aprofundar em nada, tá? E nervosismo interior. Então, é um nervosismo que não passa, né? É aquela pessoa assim que você conversa, ela está calma, mas por dentro ela é um vulcão, né? E isso acontece toda vez que a Lilith dela é acionada. E aí você pode pensar agora assim, nossa, quantas vezes me aconteceu isso, eu nunca imaginei que fosse um posicionamento. É verdade, tá? Agora, sabendo, você vai trabalhar. Lilith em Câncer. Qual é a frustração, o vazio de uma Lilith em Câncer? Emoções reprimidas, raivas que muitas vezes são incontidas. A pessoa, ela começa a vivenciar a raiva de uma forma muito forte. Ela é invadida pela intimidade dela, ela não consegue ter intimidade com uma outra pessoa, é uma dificuldade muito grande. Começa a viver de passado, mas assim, de uma forma constante, ela não vive mais o momento presente, tá? Então, se você tem Lilith em Câncer, comece a trabalhar isso. Lilith em Leão, o vazio dessa Lilith. A questão da identidade, ela não consegue se enxergar, ela não consegue ver quem ela é. Traz muita dificuldade. A questão dos filhos, pode ser que você, quando ela é acionada, você tenha problemas muito sérios relacionados aos seus filhos que vão mexer demais com você, acabam te frustrando muito. A alegria, ela sai da sua vida, você deixa de saber o que é uma alegria e os excessos começam a acontecer na sua vida. Então, já percebeu alguma coisa em relação a essa Lilith? Toma cuidado, trabalha isso, tá? Lilith em Virgem, né? Ela pega diretamente a frustração nas obrigações diárias, naquilo que você tem que fazer todos os dias, ou na sua saúde, você começa a ficar muito fragilizada. De repente você fala assim, nossa, mas eu tenho uma casa 6 do mapa, que é a casa da saúde ótima, de uma boa saúde, mas tá sempre sentindo, passa um tempo e me dá alguma coisa. Olha lá se você não tem Lilith em Virgem. A pessoa se pega muito em detalhes inúteis e ela não consegue viver a vida na sua plenitude. É uma dificuldade muito grande. E a maior delas, com Virgem, repressão sexual. Então, você tem Lilith em Virgem, trabalha isso, tá? Lilith em Libra. A pessoa vai ter muito problemas para assumir compromissos na época que a Lilith é acionada. Ela vai ter frustrações nos relacionamentos, problemas de parcerias, problema de lidar com a sua imagem social. Então, se você tem uma Lilith, não deixa que esse vazio continue toda vez que ela é acionada. Trabalhe isso. A Lilith em Escorpião, crises. A pessoa passa por grandes momentos de crises. Aquelas que fazem, nossa, parece que eu não vou sair disso nunca. Que quando passa o trânsito, aí ela volta a respirar. Mas ela fala assim, mas de vez em quando acontece uma crise na minha vida. Por que será? Tá? Lilith em Escorpião. Abusos. A pessoa sofre com todo tipo de abusos. Perda dos valores. A pessoa começa a perder a noção do que tem valor para ela. E acontecem segredos.
acontecem coisas que ela não consegue acionar. Então, cuida disso, Lilith em Escorpião. Lilith em Sagitário, ela vai pegar na sua fé. Você vai duvidar das suas crenças, daquilo que você, de repente, tem de mais sagrado, quando ela é acionada. Você vai duvidar das filosofias de vida. Você vai se sentir preso, você vai se sentir oprimido. É uma sensação de perda muito grande. Então, cuide disso quando a sua Lilith for acionada. Lilith em Capricórnio, descrédito. Não tem coisa pior para uma energia de Capricórnio do que uma Lilith com descrédito. Ou uma Lilith que não é reconhecida profissionalmente. Uma Lilith que não tem autoridade. Que são questões muito sérias, muito fortes para uma Lilith em Capricórnio. Então, quando ela é acionada, precisa trabalhar estas questões, tá? Lilith em Aquário vai pegar o vazio na questão das amizades. A pessoa ela se torna solitária, com muita dificuldade de encontrar pessoas amigas, de trabalhar em grupos, de ter empatia com as pessoas, ter aquele sentimento de não pertencer a lugar nenhum, né? É um momento assim muito sofrível quando essa Lilith é acionada. E por fim, a Lilith em Peixes pode ter a questão de manipulação, entendeu? De duvidar da sua espiritualidade, não acreditar mais na vida, desacreditar totalmente da vida e abandonar o seu lado amoroso. Porque a energia de Peixes é uma energia muito sensível, muito amorosa, então ela abandona isso, tá? E começa a perder até a compaixão. Ela se torna uma pessoa muito cética. A Lilith em Peixes, quando é acionada, ela traz tipo de uma secura para Peixes. Ela seca as águas piscianas. Então, trabalhe o contrário disso. O antídoto para todas as Liliths é você trabalhar a energia contrária. Eu espero que você tenha gostado do nosso assunto de hoje. Eu trouxe com muito carinho para você e em breve nos vemos. Muito obrigada e até mais.